Presidente, sobre a discussão mais alongada dos institutos, vai ser em forma de CPI? Desculpa? Sobre a discussão mais alongada que o senhor falou a respeito dos institutos de pesquisas, vai ser em formato de CPI? Não, eu me referi a uma discussão alongada, se usou essa expressão, mas uma discussão madura no processo legislativo. Mas vai ser em formato de CPI? No processo legislativo comum, não necessariamente em formato de CPI. CPI é algo paralelo, que busca apurar fato determinado, desde que haja as assinaturas, que pode ser útil, inclusive, para proposições legislativas, mas são coisas independentes. Quando eu me referi à questão das pesquisas, é que seja um amadurecimento do processo legislativo regular. Existe espaço para abrir CPI ainda nessa legislatura? Como? Existe espaço para abrir CPI nessa legislatura? Olha, a CPI, havendo fato determinado, número de assinaturas, o orçamento definido, é direito da minoria que deve ser respeitado pela presidência com a leitura desses requerimentos, como foram lidos os requerimentos recentemente, relativamente à CPI do MEC, a CPI dos crimes na Amazônia, a CPI do crime organizado. Nós fizemos a leitura desses requerimentos no plenário. Só não instalamos essas CPIs porque houve um acordo, eu fiz uma reunião de líderes, nesse colégio de líderes não foi a unanimidade, mas por ampla maioria, houve o entendimento do Senado Federal de que não devíamos fazer CPI nesse período eleitoral. Esse entendimento prevalece para toda e qualquer CPI, de modo que nós vamos precisar ultrapassar o período eleitoral para então, eventualmente, ser instaladas as CPIs com as indicações dos membros pelos blocos e partidos. Mas a leitura... Não, a leitura pode ser antes, não tem problema. A instalação é que, por acordo de líderes, nós ficamos de fazer toda e qualquer instalação de qualquer CPI somente após o período eleitoral. Tem previsão para a leitura do requerimento? Não, ainda não tem previsão. Todo requerimento que chega também, a gente pede um parecer da advocacia do Senado, da consultoria, para poder depois disso, levar para a leitura no plenário. Mas, de qualquer forma, com leitura ou não, CPI, qualquer que seja ela no Senado Federal, somente depois das eleições. Presidente, sobre eleições para a presidência do Senado, embora o senhor diga que vai pensar sobre isso apenas depois do período eleitoral, a gente sabe que há bancadas agora já pensando na presidência da Casa. O PL fez uma bancada relevante nessa eleição, tem senadores que já indicaram o desejo de disputar a eleição e há também, por outro lado, a especulação de que o senhor tenha sido pressionado pelo PT no apoio ao presidente Lula mais claro, em troca de uma possível reeleição do senhor. O que o senhor diz em relação a isso, essa possibilidade de uma pressão por parte da bancada governista, pelo tamanho, e uma pressão por parte de um apoio ao presidente Lula? Eu posso afirmar a você que não há pressão alguma, muito menos qualquer tipo de intenção de qualquer tipo de troca nesse sentido, de acordo nesse momento que envolva pauta, que envolva apoios, etc. Absolutamente isso não há. Todas as decisões que a gente tem tomado na presença do Senado são sempre buscando a pacificação, o bom funcionamento, o interesse público em projetos que sejam verdadeiramente importantes para o país. Então, não há esse tipo de discussão. E que nós devemos reservar mesmo a discussão da eleição das mesas do Senado e também, naturalmente, imagino, da Câmara dos Deputados, para depois das eleições. E é absolutamente natural que os partidos políticos tenham suas pretensões, possam eventualmente reivindicar posições na mesa, inclusive da presidência do Senado Federal. O PL, por exemplo, tem hoje a maior bancada com a eleição de 2022, então acho absolutamente natural isso. E nós temos maturidade suficiente para sentarmos à mesa e entender o que é melhor para o Senado e melhor para o Brasil. Então, no momento oportuno, nós vamos fazer essa discussão, ela é inevitável, mas definitivamente não é agora e muito menos sob qualquer condição. Não há nenhuma condição nesse momento que possa colocar na mesa essa intenção de recondução à presidência do Senado individual. Presidente, com relação às pesquisas, que também há uma discussão na Câmara, hoje também o presidente Arthur Lira falou, há vários projetos em discussão e aí, talvez ainda para ser votado antes do segundo turno. Como o senhor avalia essa discussão também de pesquisas nesse momento? Eu considero que as pesquisas são importantes para o processo eleitoral. Elas têm um papel de estabelecer qual é a tendência do eleitorado, ela examina a intenção de voto. Há uma distância entre a intenção de voto e o voto depositado na urna. Há muitos movimentos eleitorais, inclusive, que acontecem de sexta para sábado, sábado para domingo. Então, nós não podemos desvalorizar o papel das pesquisas e o que elas verdadeiramente representam. Se há erros em pesquisas eleitorais, obviamente tem que se objetivar a diminuir esses erros ou reduzir ao máximo esses erros. E se há erros que não são erros, que na verdade são intenção de manipulação de dados, obviamente que isso invade uma esfera de natureza criminal que pode ser coibida. O que não me parece razoável, o projeto que eu li na Câmara dos Deputados,
estabelecer que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime de pena de 4 a 10 anos. Isso é inapropriado sob todos os aspectos, inclusive sob o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata, até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Então vamos ter essa cautela, vamos fazer uma discussão muito mais ampla, sem a pressa de se fazer antes do segundo turno, é algo que pode ser amadurecido no Congresso Nacional e se ter a melhor solução para algo que é de interesse público, não há dúvida, mas que, repito, é preciso ter responsabilidade legislativa. A discussão mais ampla... Algumas matérias polêmicas, como por exemplo regularização fundiária e licenciamento ambiental, não avançaram, até pedido do senhor, em razão do caráter polêmico que elas trazem. Passado o período eleitoral, o senhor acha que o Senado está maduro para avançar essas matérias lá nas comissões até o plenário? Ou o senhor entende que seria importante o novo governo tomar posse para essas matérias? Não, eu acho muito importante que as comissões permanentes do Senado tenham autonomia e uma participação muito ativa em projetos dessa natureza. Eu sempre afirmei que projetos em matéria ambiental, especialmente no momento que nós vivemos, de muitos questionamentos ao Brasil relativamente ao seu compromisso com o meio ambiente e a nossa imagem está muito desgastada lá fora, é preciso ter muita responsabilidade com isso. O que eu afirmei é que esses projetos devem ser apreciados pelas comissões permanentes do Senado Federal e cumprir o que eu havia afirmado. Então, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, eventualmente a Comissão de Relações Exteriores, a própria Comissão de Constituição e Justiça, tem esse papel nesses projetos mais importantes e eu não vou retirar essa autonomia das comissões. Portanto, eu aguardo os pareceres das comissões, a apreciação por parte dessas comissões. Uma vez apreciado, seja qual for o texto, nós levaremos ao plenário para que o exercício do plenário possa ser estabelecido, ou seja, a maioria possa decidir se deve ser aprovado ou rejeitado. Acho que há condições para levá-los ao plenário? Eu acho que todos os projetos de qualquer natureza têm condições de serem avaliados pelo Senado Federal. Agora, esses especificamente dependem da apreciação das comissões. Eu não vou subtrair das comissões esse direito de apreciar projetos dessa natureza. Cumprido esse papel nas comissões, naturalmente nós vamos avaliar no plenário. Mas eu insisto que a pauta de meio ambiente é uma pauta prioritária para o Senado Federal. A gente tem tido muita responsabilidade com essa pauta. Todos nós queremos um marco legal de licenciamento ambiental que seja razoável, equilibrado, que possa permitir o desenvolvimento econômico sustentável, projetos que podem ser licenciados, que sejam, projetos que não sejam licenciados dentro de um prazo razoável, assim como a regularização fundiária, que não seja um passaporte para grilagem, e sim para titularização da terra, que é uma luta, inclusive, muito antiga e muito histórica no Brasil. Então, tendo essa responsabilidade, eu não tenho dúvida que todos esses temas, por mais polêmicos que sejam, podem ter um denominador comum que possa fazer convergir a necessidade do desenvolvimento do Brasil com algo que é irremediável e inafastável, que nós temos que preservar o meio ambiente sob pena do Brasil ser sacrificado nos próximos anos em função desse não compromisso com o meio ambiente.